Olá, estudante! Eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer um tema da física para você: as bases da termodinâmica dos gases. Há outros vídeos a respeito deste assunto e eu deixo aqui na descrição. Nós vamos tratar agora de função de estado e quantidades de transformação. Você talvez não tenha percebido, mas esse tema é bastante recorrente em problemas e questões de exames e vestibulares. Se tem interesse nesse assunto, deixa já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Conheça minha plataforma em fisicacondouglas.com. Agora vem comigo. No contexto das bases da termodinâmica dos gases, uma diferença entre duas ideias é fundamental de ser ressaltada. Algo que é uma função de estado que caracteriza como o nosso gás está e as quantidades transferidas em transformações. Eu vou colocar agora para você o que essas ideias significam. Vamos começar pela ideia de função de estado. A função de estado representa uma propriedade que caracteriza o estado de um sistema, como ele está em um determinado instante. Essa propriedade pode variar, afinal, o nosso sistema pode sofrer transformações. Um gás, por exemplo, que seria o nosso sistema, pode sofrer transformações, mudando propriedades, pressão, volume, temperatura. E energia interna, que também é uma propriedade, já vamos falar dela. A variação da propriedade, no caso, a variação da energia interna, por exemplo, que é uma função de estado, corresponde à diferença entre o valor final e o valor inicial. Veja que, dessa forma, esse ΔU, por exemplo, não depende do que aconteceu no meio do caminho. Não depende dos estados intermediários. Para você obter a variação de uma propriedade, você só precisa conhecer o estado final e o estado inicial. Certos valores dependem de como uma transformação acontece, ou seja, dependem dos estados intermediários da transformação. Ou seja, não basta saber como está no fim e como está no início. Você tem de saber o que aconteceu pelo meio do caminho para descobrir esses valores. Nós vamos chamar esses valores de quantidades de transformação. No contexto das transformações dos gases, a gente vai falar de calor e de trabalho, que são quantidades envolvidas em uma transformação. No contexto das transformações dos gases, nós vamos ter como função de estado a energia interna U. O valor da energia interna está relacionado ao estado que o gás se encontra, e a variação desta energia interna vai ter seu valor dependendo dos estados final e inicial, conforme a gente já até abordou. Mas e as quantidades de transformação? A quantidade de calor envolvido no processo e o trabalho vão ter seus valores dependendo de como a transformação aconteceu, ou seja, dependendo dos estados intermediários. Mas vamos exemplificar isso por meio do trabalho, observando um diagrama de pressão versus volume de um gás. Vamos a um exemplo. Um gás ideal monoatômico transforma-se do estado inicial I até o estado final F. No estado inicial, ele tem pressão 200 pascals, volume 1 metro cúbico, temperatura 100 Kelvin. No estado final, ele tem pressão 400 pascals, volume 3 metros cúbicos e temperatura 600 Kelvin. Dado o valor da energia interna de um gás ideal monoatômico, é 3 meios de nRT, onde N é a quantidade de mols, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura absoluta em Kelvin. Mas nRT, de acordo com Clapeyron, é igual a PV. Então, eu posso usar 3 meios de P vezes V. E pressão e volume eu consigo enxergar neste gráfico. Vamos calcular, então, a variação da energia interna entre esse estado inicial I e este estado final F. Eu pergunto, a gente vai precisar saber o que aconteceu no meio do caminho? Não, não vai. Então, vamos às contas. A energia interna inicial vai ser 3 meios de PI, VI. 3 meios de 200
vezes 1. Isso nos dá 300 joules. Já aqui na situação final, nós vamos ter energia final igual a 3 meios de PF, pressão final 400, volume final 3. Fazendo esta conta, nós encontramos 1.800 joules. A variação, então, da energia interna é o valor final, 1.800, menos o inicial, 300, o que nos dá como resultado 1.500 joules de variação para a nossa energia interna, sem precisarmos saber o que aconteceu nos estados intermediários. Agora, e essa história de trabalho? Se eu te pedisse para calcular o trabalho nesta transformação, você iria precisar saber como aconteceu a transformação, porque para encontrarmos o trabalho, nós calculamos a área sob o gráfico. E eu vou colocar aqui alguns exemplos. A gente viu que, para calcular a variação da energia interna, não foi preciso saber o que acontecia no meio do caminho. Agora, caso a transformação desse estado inicial até o final ocorra por meio desta transformação aqui, numa linha reta no diagrama PV, qual seria o valor do trabalho? O trabalho corresponderia ao valor desta área sob o gráfico, a área até o eixo do volume. E quando a gente fizer a conta desta área, a gente vai calcular a área de um trapézio. Base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. O que vai resultar em 600 joules. Então, por meio da transformação A, o trabalho vale 600 joules. E a quantidade de calor? Utilizando a primeira lei da termodinâmica, variação da energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho, a gente viu que esta variação da energia interna é de 1.500 joules. O trabalho, 600, então a quantidade de calor envolvida vale 2.100 joules. Mas, Douglas, o que isso aí significa na prática? Nosso gás começou com volume pequeno, pressão pequena, mas uma quantidade de energia que a gente calculou valer 300 joules. Na transformação, houve entrada de energia por meio de calor, 2.100 joules. Mas houve saída de energia na hora que o gás efetuou o trabalho. Para realizar trabalho, saíram 600 joules de energia do gás. Mas se ele recebeu 2.100, mas gastou 600, ele teve uma variação na quantidade de energia ali dentro dele de 1.500, de tal forma que, ao final da transformação, está com 1.800 joules de energia. Qualquer coisa, pausa o vídeo e tenha uma reflexão a respeito desses valores. Isso é muito importante. Mas e se a transformação do estado inicial para o mesmo estado final ocorresse de maneira diferente? O que a gente ia observar? Desta outra forma, se você for calcular a área que está embaixo deste gráfico, a área sob o gráfico teria este jeitão aqui, Não seria mais um trapézio. Agora, seria um retângulo, aqui do estado inicial até o final. Vamos às contas. O trabalho vai ser base 2 vezes altura, 200, o que nos dá 400 joules. Para encontrar a quantidade de calor, nós vamos recorrer mais uma vez à primeira lei da termodinâmica. Se a variação da energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho, esta variação continua sendo os mesmos 1.500 joules da situação anterior, já que é o mesmo estado inicial e o mesmo estado final. Mas agora o trabalho é diferente. O trabalho vale 400. Passando para o outro lado, somando 1.500 com 400, dá 1.900 joules. Então, veja, a quantidade de calor e de trabalho foram diferentes nesta outra transformação, mas continuamos indo do mesmo início até o mesmo fim. Douglas, e na prática? Veja só, o gás vai do mesmo estado inicial, em que tinha 300 joules, para o mesmo estado final, em que vai ter 1.800 joules de energia interna, com uma variação de 1.500. Mas agora,
As quantidades de processo, as quantidades de transformação são diferentes. Você vai ter 1.900 joules de energia entrando por meio de calor, mas na expansão, uma saída de 400 joules. Então, observe, a variação da energia interna só vai depender do estado inicial e do final. Então, em qualquer uma das duas transformações que a gente teve, a variação da energia interna foi a mesma. Contudo, os valores de trabalho e de calor vão depender de como aconteceu esta transformação, vão depender do que aconteceu no meio do caminho. Gostou da nossa aula? Deixe o seu joinha, quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Conheça minha plataforma em fisicacondouglas.com. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê.